Duelo de duas equipes que estão na parte de baixo na tabela de classificação do Brasileirão. Cuiabá, será que vai marcar seu primeiro gol? Vitória, vai finalmente conseguir uma vitória? Vamos falar sobre isso agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Campeonato Brasileiro, jogos atrasados nesta quarta-feira e a partida que a gente destaca agora é Cuiabá e Vitória, né? Duas equipes que estão na parte de baixo, é o Lanterna contra o Vice-Lanterna, duas equipes aí que já estão em situação delicada nesse início. É o duelo que a gente vai analisar a partir de agora e aqui comigo para dar boas dicas para vocês. Estou com ele, Matheus Montenegro. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse confronto entre os dois piores times do campeonato até esse momento. Vamos ver como as equipes chegam para esse confronto, números, estatísticas, nuances que a gente pode observar das duas equipes para construir uma linha de raciocínio para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Jogo que é atrasado da segunda rodada ainda, tá? Esse Cuiabá e Vitória. O Cuiabá estava na Copa Verde, né? Por isso que teve 2 jogos adiados. Inclusive o Cuiabá tem 2 jogos a menos em relação aí a boa parte das equipes da competição, né? Jogo na Arena Pantanal, no estádio de Copa do Mundo, lá em Cuiabá, em Mato Grosso, quarta-feira, 8 da noite. E a gente já aproveita para ver como as duas equipes chegam em números, né? O Cuiabá que perdeu o seu último jogo, né? Para o Internacional, jogando em casa, perdeu por 1-0, né? Foi um jogo até que o Cuiabá nem jogou tão mal assim, mas o Inter foi mais eficiente, fez o gol. Já o Vitória, vitória só no nome, né? 5 derrotas consecutivas, já não vence há 9 partidas, né? A gente vê aí que o Cuiabá não tem nenhum ponto, mas o Cuiabá tem 5 jogos, tá? O Vitória tem 1 ponto, mas tem 6 jogos, tem um joguinho a mais, então tem essa diferença aí em relação às duas equipes. O Cuiabá com um jogo a menos em relação ao Vitória, Matheus. E aí? Pois é, e assim, tem algumas curiosidades pra gente destacar aí, né? Do lado do Vitória, a gente traz esse retrospecto de últimos 5 jogos, né? Como é normalmente, mas o Vitória, como o Fábio bem mencionou, vem de 9 jogos consecutivos sem vencer, e sendo apenas 2 empates e 7 derrotas. Então, assim, é um retrospecto inacreditável, que eu acredito que nem o mais pessimista torcedor do Vitória esperava um início tão ruim de Campeonato Brasileiro. Do lado do Cuiabá, a gente tem algo inacreditável, né? Porque a gente traz um retrospecto ali de últimos 5 jogos do Cuiabá, o time só tem uma derrota. Tinha 2 empates e 2 vitórias antes disso, vinha de 4 jogos sem perder. Porém, nesse retrospecto aí recente, estão incluídos jogos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, né? E aí o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, ele não só é o lanterna sem nenhum ponto, né? Foram 5 jogos disputados, não é isso, Fábio? Ele também não marcou nenhum gol. Então a média de gols marcados que a gente traz aí é do Campeonato Brasileiro. Cuiabá não fez nenhum gol sequer até aqui e sofreu uma média de 2,20. Agora, quando a gente vê a equipe lá do Mato Grosso na Sul-Americana, ela tá invicta. Foram 3 vitórias e 3 empates na Sul-Americana. Ganhou do Lanús fora de casa, essa vitória recente aí. Então, assim, fica até um pouco difícil a gente analisar o Cuiabá, porque parece que são duas equipes completamente diferentes na competição continental e no Campeonato Brasileiro. É uma equipe que tem sido muito sólida nos últimos anos. Muita gente dizia que o Cuiabá, quando estreou, é um time novo, né? Tem aí até no escudo, nunca de foi 2001. Rebaixado, né? Nunca foi rebaixado. Né? Ele chegou na Série A, salvo engano, essa já é a 4ª participação ou 5ª consecutiva do Cuiabá. Né? E é um time que normalmente tá ali no meio de tabelas. Tipo, nem sofre tanto para não ser rebaixado, mas esse ano tem um início muito ruim, né? E agora vai buscar contra justamente o Vice-Lanterna, outra equipe que ainda não venceu no Brasileirão, buscar a sua primeira vitória. Vamos trazer agora os padrões das equipes para a gente construir uma linha de raciocínio mais eficiente. Pois o Cuiabá e o Vitória, né, Matheus? Só para contextualizar, tiveram estreias de técnicos no Brasileirão nesse final de semana, né? O Cuiabá com o Petit, né? O português, aquele demais, Petit, né? Cresci vendo o Petit jogar a Copa do Mundo. E tá aí treinando o Cuiabá agora. Que louco. E o Vitória teve o Carpini, né? Que entrou no lugar do Léo Condé, que foi demitido. Mas os dois estrearam com derrotas. Cuiabá, a gente tem aí, além da estatística que não marcou nenhum gol, né, ainda nesse campeonato, os jogos do Cuiabá também tem poucos gols, né? Nos últimos 4 jogos da equipe de Mato Grosso, né, o Auriverde, né? Sim, perfeito. O Dourado. O Dourado, né? Nesses últimos 4 jogos a gente teve no máximo 2 gols, tá? Em cada um deles. O Vitória sofreu gol nas suas últimas 10 partidas. E se a gente pegar as últimas 5 partidas do Vitória pelo Brasileirão,
o time sofreu pelo menos 2 gols, não é que sofreu gols, sofreu pelo menos 2 gols, sofreu exatamente 2 gols, com exceção do Cruzeiro, que aí foi 3. Então é um time que sofre muitos gols, né, sofreu gols em todas as rodadas, então parece que o gol do Cuiabá vai sair. Pois é, né? Eu acredito sim que vai sair esse golzinho do Cuiabá. E, inclusive, além de raciocínio, ao meu ver, vai contra, né, essa estatística que a gente trouxe do Cuiabá de menos de 2,5 gols. Imagino que seja um jogo aberto. São 2 equipes desesperadas. E do lado do Vitória tem uma estatística muito interessante. Né? Nos últimos, 7 jogos que a equipe baiana atuou como visitante, ela conseguiu marcar gol em 6 delas. Né? Então é um time que tem um padrão de jogo até ofensivo quando joga fora de casa ali, tem deixado seus golzinhos também, né? E a gente trouxe uma estatística aí referente a confrontos diretos, que o Cuiabá ele conseguiu marcar gol no Vitória em 7 das 10 vezes que se enfrentaram. Imagino que seja um jogo de gols, Fábio. Eu fico um pezinho atrás aí no pré-jogo, um pouquinho, mas para o ao vivo, eventualmente, eu acredito que seja uma oportunidade muito boa. Pelo menos 2 golzinhos ali nesse jogo. Acho que pelo menos 2 gols eu acho que pode ter. sair. Acho que 2,5 aí eu já... Já fica com o pezinho atrás. Porque o Cuiabá tem uma defesa até relativamente boa, né? O Cuiabá não sofre tantos gols, né? O Vitória tem 2 jogadores titulares que foram expulsos, né, contra o Atlético. Sim, tem esse ponto. O PK, né, lateral esquerdo, o Dudu, volante, que é muito importante aí para o time do Vitória. Para a solidez defensiva, isso, né? E o Cuiabá que tem essa questão do ataque, né? O Davidson foi afastado, né? O seu homem-gol, inclusive o Petit quer reintegrá-lo. Vamos ver se ele vai aparecer nesse jogo aí. Mas eu acho que podemos ter pelo menos 2 gols pelo confronto ser aberto, mas também não confio tanto que 3 gols, mais do que isso. Acho que ficaria com o pé atrás e esperaria o ao vivo. Mas vamos para o nosso momento Bet Nacional, Matheus? Vamos que vamos, chamando olhar agora as odds, aí o que dizem aí as odds, para a gente procurar os melhores mercados, né? Não adianta a gente ter uma leitura aqui, a odd está muito baixa para a gente se arriscar de forma irresponsável, né? Sim. Vamos lá, pagando bem a vitória do Cuiabá, né? Até porque o Cuiabá ainda não venceu, 2,08, o Vitória 3,74, pô, boas odds, né? São odds altas, né? Porque justamente é difícil prever um vencedor para esse confronto, né? O Cuiabá, ele... Os times que estão mal, né? Então... É um time que não passa muita confiança, porque conforme eu mencionei, é um time que vai muito bem na competição continental. Nas outras competições, né? E no Campeonato Brasileiro ainda não desandou. Não é um time que só não venceu e que só perdeu todas. É um time que simplesmente não marcou gol, né? Então, assim, a gente fica com o pezinho atrás em termos de vitória aí a favor de qualquer um dos 2 lados. Né? Então eu realmente ficaria na questão de gols. Conforme eu mencionei, eu acredito que seja um confronto de gols. Pelo menos 2 gols, eu imagino muito que a gente vai ter nesse confronto. Tá pagando bem, né? E essa é a grande questão aqui que eu trago. Por isso que é conforme eu sempre digo, não adianta de nada a gente construir uma linha de raciocínio com base nas estatísticas e chegar nas odds e não conseguir encontrar nada de valor. Né? O que é que a gente observa aqui? Pegando como parâmetro a linha do 2,5 gols, a gente observa que a probabilidade de sair poucos gols, ela está muito maior do que a de sair muitos gols. O mais de 2,5, ele paga 2,35. É uma odd muito alta. E o menos de 2,5 paga 1,55. Então o que é que acontece nesses cenários? Né? A gente enxerga que a casa ela está direcionando tanto para o menos de 2,5 gols que a gente acaba encontrando valor ali no mais de 2 gols, por exemplo. A gente tem uma cotação de 1,76 no mais de 2 gols. Né? E conforme eu mencionei aqui, eu acredito muito que pelo menos 2 golzinhos a gente vai ter nesse confronto. Vale salientar. Para a Segreen aqui vai ter que sair 3. Realmente, 3 gols eu até acho assim que é difícil sair, mas eu imagino que só sair 1 é muito mais difícil do que sair 3. Então, essa é a minha leitura para esse confronto. O que acontece? Se sair exatamente 2 gols, a gente pelo menos já está protegido. Então, considerando que, ao meu ver, a probabilidade de sair 3 gols é maior do que sair 1 ou nenhum, eu imagino que aqui tenha muito valor, né? Porque vai ser um jogo aberto, uma hora o Cuiabá vai ter que fazer seu gol, né? E acredito que a melhor partida para o Dourados fazer isso é nesse jogo, em casa contra o vice-lanterna. E apostar no gol do Cuiabá. Vamos ver as odds aí, nesse golzinho do Cuiabá, se está atrativa. Pré-jogo, acredito que vai estar bem baixo, né? Tá bem baixo. Aí, a gente tem uma cotação de 1,30 para o gol do Cuiabá e 1,57 para o gol do Vitória. Até esse golzinho do Vitória, acredito que tenha seu valor, tá? Sim. Conforme eu mencionei, o Vitória é um time que fora de casa aí tem deixado seus gols. É um time que também está pressionado, precisando da vitória, né? Mas, como a gente tá falando de um jogo que o Vitória tá sem 2 titulares ali do sistema defensivo, eu não duvido que o jogo seja, por exemplo, 2-0 para o Cuiabá. Né? Então, por isso, eu prefiro até o mais de 2 gols do que pegar um golzinho do Vitória aqui. Imagino que o ambas marcas vai até bater, tá? Meu palpite seria 2-1 pro Cuiabá para esse confronto, por exemplo. Certo? Um 2-2, eventualmente, também, não descarto. Eu prefiro ficar no total de gols no jogo,
pelo fato dele ser imprevisível. Então, por isso, prefiro focar no total de gols da partida do que gols de alguma das duas equipes. Para o ao vivo, o gol do Cuiabá é até bom, né? Porque acredito muito que um golzinho do Cuiabá vai sair nesse confronto. Se não sai cedo, né? Por mais que seja um time, conforme a gente mencionou, não fez gol ainda no Brasileiro, uma hora vai sair esse gol, né? E agora ele vai enfrentar o vice-lanterna jogando em casa. E o Cuiabá, ele tá bem nas outras competições, né? Se classificou agora na Sul-Americana. Não, competir é uma melhorada, né? Sim, e conforme você falou, ele vem de uma derrota por 1-0, mas jogou bem, né? Nesse último jogo do Campeonato Brasileiro. Foi competitivo contra o Inter, que é forte, né? O Inter é pô, pelo amor de Deus. Então, assim, acredito que vai fazer frente, sim, ao Vitória e não à toa é tratado como favorito pro confronto. O empate anula a aposta de um dos dois times. Vamos ver quanto tá pagando? Porque tá pagando bem, né? A vitória de cada um deles. Será que o empate anula já também tá atrativo? O do lado do Vitória, sim. Do Cuiabá, não tanto. 1,47. Eu acho que já é uma odd muito baixa, sabe? Dá até pra ir, mas assim, o retorno é muito baixo, então eu fico... não vale o risco, né? Porque o Cuiabá também, eu não tenho essa confiança toda no Dourado. Né? Não tenho essa confiança toda. Pra quem estiver confiando no Vitória, eu recomendaria o dupla hipótese do Vitória, né? Nenhum empate anula. Sobe um pouquinho, produção, por favor. O dupla hipótese do Vitória, ele já tá lá pra cima mesmo. O dupla hipótese do Vitória ali, ó, ele tá pagando, cadê? 1,89. Né? Isso, o empate ou Vitória aí. A última opção do lado direito, o empate ou Vitória tá pagando aí 1,89. Acho que os torcedores do Vitória estão confiando no Vitória. 1,69. Pois é, não. Por isso que eu prefiro fugir do resultado final. Talvez o Cuiabá, a dupla, o empate anula do Cuiabá, talvez uma múltipla, né? Não, numa múltipla, numa dupla, eventualmente. Se o Vitória começar o jogo bem, né, pressionando, vai subir a odd do Cuiabá, naturalmente você pode pegar o empate anula com odd mais altas, bater ali 1,6, vale a pena, acredito. Mas aqui a gente tem que trazer essa análise pré-jogo, né? Então eu acabo realmente focando em gols. Então, repassando, Matheus, a dica do tipster, né? E também o fique de olho para Cuiabá e Vitória, Mato Grosso contra o Estado da Bahia. Perfeito. Pelo brasileiro. Aí você machuca os torcedores. A nossa dica do tipster para Cuiabá e Vitória, confronto aí atrasado do Campeonato Brasileiro, né? Um jogo da segunda rodada que vai acontecer agora, devido aí às pausas que houveram no Brasileirão, né? Nossa dica fica por conta do mais de 2 gols na partida, tá? O total de gols no confronto, mais de 2 gols. Asiático, beleza? O mercado asiático, ele nos condiciona para que, se houver exatamente 2 gols, o dinheiro é devolvido para o apostador. A gente está falando aqui de 2 times com defesas muito frágeis. O Cuiabá, por mais que seja o lanterna do Brasileirão e não esteja bem no Campeonato Nacional, é um time que vem muito bem recentemente. Nos últimos 5 jogos ele só perdeu um, que foi diante do Inter, e jogou bem essa partida. No campeonato, na Copa Sul-Americana, né, Campeonato Continental, o time se classificou invicto, com 3 vitórias e 3 empates. Venceu o Lanús fora de casa. Então é um time que uma hora vai fazer o seu golzinho diante do Vitória, vai fazer um golzinho no Brasileirão, e acredito que vai ser agora diante do Vitória. Por isso, eu fico na opção de mais de 2 gols, porque acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente vai ter no confronto, e a possibilidade de sair pelo menos 3 é maior do que sair 1 ou nenhum. Para o ao vivo, a dica fica justamente por uma oportunidade que pré-jogo é muito baixa, mas que em tempo real a odd tende a subir, que é o Cuiabá marcar gol no jogo, o over 0,5 gols da equipe do Cuiabá. Beleza? Então é isso, dicas dadas aí para Cuiabá e Vitória, Brasileirão, e valeu demais, tá? Pela tua audiência, pela tua companhia, aqueles recados de sempre, tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal e também ativa o sininho e entre em tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto.